Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Depois, quando estavam no Monte das Oliveiras, estando Jesus assentado, os discípulos, em particular, pediram que respondesse-lhes 2 perguntas sobre o futuro. Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta quando sucederão estas coisas foi motivada pelas palavras que Jesus disse aos discípulos: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles, então, tiveram o interesse em saber quando aconteceria este fato. Em Mateus capítulo 24, versículos 15 ao 21, apresentam a resposta a esta pergunta. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. No ano 70, os romanos entraram no templo e carregaram os vasos sagrados, inclusive o candelabro, e incendiaram o templo. A pergunta sobre que sinal haverá da tua vinda tem sua resposta em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então, acontecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Portanto, o sinal que haverá da vinda dele será ele vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quanto à consumação do século, esta parte está relacionada ao juízo final. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32. As guerras, fomes, terremotos e epidemias formam um grupo de sinais que Jesus descreveu como sendo o princípio das dores. Jesus instrui seus discípulos a ficar alerta quanto aos falsos cristos e quanto aos falsos profetas. Estes enganariam a muitos, e através deles viria a multiplicação da iniquidade. A iniquidade está intimamente relacionada aos vários tipos de escândalos dentro da própria igreja. E como consequência do aumento da iniquidade, viria o esfriamento do amor. O amor às coisas relacionadas a Deus. Jesus também estimula seus discípulos dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo.
Mateus capítulo 24, versículo 13. E profetizou que o evangelho do reino seria pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então viria o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Portanto, a vinda do Senhor Jesus só acontecerá depois que o evangelho alcançar todas as nações. Devemos esclarecer alguns fatos. Jesus cita a passagem bíblica do livro de Daniel, o abominável da desolação. O apóstolo Paulo esclarece melhor esta expressão. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 ao 9. Portanto, o abominável da desolação é o mesmo iníquo, descrito pelo apóstolo Paulo, que por sua vez é o mesmo anticristo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e versículos 3 e 4. Apostasia significa o abandono da fé. Portanto, a vinda do Senhor Jesus não acontecerá, de acordo com o apóstolo, antes do abandono da fé, causada pela multiplicação da iniquidade, e antes da manifestação do anticristo. Todo cristão deve atentar-se para os acontecimentos em Jerusalém nos dias atuais, uma vez que Israel tem pretensões de reerguer o Templo de Salomão, o que possibilitaria o cumprimento de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, principalmente quanto ao trecho que diz: assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Concluindo, o mais importante sinal da vinda de Jesus é seu retorno sobre as nuvens do céu. A igreja vem sofrendo preocupante esfriamento espiritual por causa do aumento da iniquidade, causada por grande quantidade de falsos profetas que escandalizam o Evangelho, introduzindo heresias no meio da igreja. Jesus alerta seus escolhidos a perseverar até o fim, com o objetivo de alcançar a salvação. Inscreva-se no canal e assista outros vídeos. Até a próxima.